noite a todos. A gente está aqui para mais um Evangelho, para a continuação do estudo de semana passada, que ficou pela metade. Essa semana eu fiz a pesquisa e saiu os mesmos métodos, que é para a gente realmente concluir o nosso estudo, né? E para quem não conhece a gente é do Grupo Espírita Raios da Solidariedade. Meu nome é Patrícia Fernandes, sou a responsável pelo grupo. Então, que a gente hoje possa estar conectado, para que a gente consiga passar as instruções que são necessárias para vocês com o estudo de hoje. Que a gente nesse momento possa levar o nosso pensamento ao Pai Criador, a fonte criadora. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Pedimos ao Senhor Deus Todo-Poderoso que envie seus bons espíritos para nos assistir, afastando aqueles que possam nos induzir ao erro e que nos dê a luz que precisamos para distinguir a verdade da mentira. Afasta também, Senhor, os espíritos malvados, encarnados e desencarnados, que poderiam tentar provocar a desunião entre nós, desviando-nos da verdadeira caridade e do amor ao próximo. Se alguns tentarem entrar nesse recinto, faça com que eles não tenham acesso aos nossos corações. Bons espíritos que se dignam a vir nos instruir, façam com que sejamos receptivos aos conselhos que nos trazem, desviando-nos de todo pensamento de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Inspire-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos, que nós reconheçamos a saudável influência que nos trazem, através dos bons sentimentos de amor com que irão nos envolver nesta reunião. Concedam aos médios que escolherem para transmitir os ensinamentos a consciência da importância do mandato que lhes foi confiado e a seriedade que realizarão, a fim de que o façam com fervor e a responsabilidade necessários. Se em nossa reunião estiverem pessoas que foram atraídas por sentimentos que não são do bem, abram seus olhos ao esclarecimento e perdoem-nas, assim como nós as perdoaremos, se elas vierem com más intenções. Pedimos especialmente aos espíritos da falange Dr. Bezerra de Menezes, da falange de Luiz Sérgio de Carvalho e da falange de Santa Sara Cali, tendo à frente dessas falanges seu Vanderlei Lemos, seu Francisco Manuel Álvares e a Sara. Pedimos também a todos da Fraternidade Branca que eles possam nos auxiliar, nos dar assistência. Mestre Maitreya, Mestre Conin, Mestre Lanto, Mestre Sananda, Arcanjo Metraton, Astacheron, Mestre Confúcio, Mestra Nada, Mestra Rovena, Arcanja Fé, Lorde de Sírios. Que esses mestres ascensionados possam estar conosco, nos envolvendo,
possa conseguir falar a mesma língua e que vocês que estão aí nos assistindo, estão conosco, consigam compreender o que a gente tem para passar hoje para vocês. Capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Eu vou dar continuidade no capítulo que eu abri hoje à tarde, quando a gente estava aqui um pouquinho antes estudando, e esse capítulo ele é muito bonito e veio muito para que eu continuasse. Orgulho e humildade. E eu vou dar continuidade da onde eu parei, tá bom? Que é o capítulo 7. Pobre criatura, você é mãe, seus filhos sofrem e estão com frio e com fome, e ainda assim vai curvada a cruz que carrega, humilhar-se para lhe conseguir um pedaço de pão. Eu me inclino diante de você. Quanto é nobre, santa e grande os meus olhos. Espera e ora. A felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que confiam em Deus, Ele concede o reino dos céus. E você, jovem donzela, pobre criança, devotada ao trabalho e entregue às privações, porque este pensamento triste, por que choras? Eleva o olhar a Deus, que é piedoso e sereno. Aos pássaros Ele dá o alimento. Confia, pois o Senhor não irá abandoná-lo. O ruído das festas e dos prazeres mundanos faz acelerar o seu coração. Você também gostaria de enfeitar a cabeça com flores e misturar-se aos felizes da terra? Queria ser como essa mulher, extravagantes, risonhas, que passam. Gostaria de ser rica também? Criança, é melhor ficar calada. Se você soubesse quantas lágrimas e dores sem fim estão escondidos sobre esses vestidos bordados. Quantos lamentos são abafados pelos ruídos dessa orquestra alegre. Preferiria o seu quarto humilde e a sua pobreza. Conserve-se pura aos olhos de Deus. Se não quiser que o seu anjo da guarda se retire e volte para ele, escondendo o rosto com as suas asas brancas, pois se ele abandonar neste mundo com os seus remorsos, deixando-a sem guia e sem apoio, estará perdida. Restará apenas aguardar a punição reparadora quando retorna ao mundo espiritual. Todos aqueles que sofrem com as injustiças dos homens, sejam tolerantes para com a falta de seus irmãos, lembrando de que vocês também não estão isentos de culpa. Isso é ser caridoso e também humilde. Se estão sofrendo por calúnias, curvem a cabeça diante dessas provas. Que importância podem ter as calúnias do mundo, se possuem a conduta reta? Deus não poderá recompensá-los. Suportar com coragem e resignação as humilhações do homem é possuir humildade. É também reconhecer
que somente Deus é grande e poderoso. E a gente sabe disso, né? Que Deus, Ele sempre nos dá o que a gente consegue carregar, né? Às vezes a gente acha que a nossa cruz é muito pesada. E aí, se a gente olhar para trás, a nossa cruz não é nada, né? Existem pessoas com algumas cruzes muito mais pesadas do que a nossa. Então, a gente tem que ter esse discernimento, né? E agradecer muito pelas oportunidades que Deus nos dá. Quando ele fala aqui da calúnia, né? Quando alguém fala mal de você, né? Quando alguém diz algo que não é verdadeiro. Quando não é verdadeiro, a gente não se incomoda. A gente se incomoda quando é verdade. E eu fiz uma breve associação, porque eu lembrei, né, do filme do Divaldo Franco, que tem uma parte do filme onde a Joana de Ângeles fala para ele, né, que eles vão ser muito julgados pelo livro, né, pelas publicações que iriam falar muito mal do Divaldo, e que ela fala, né, para errar menos, né, o espírita que quer muito se explicar se complica, né, não tente explicar o que não tem explicação. Então, que iam questionar muito, né, o trabalho dele, a mediunidade dele. Eu acho que muita gente faz isso, né, não só com o Divaldo, não só com o Chico, né, como foi feito, testes, né, que fizeram com ele para testar a mediunidade. Eu acho que todo médium, né, que fica muito à vista, ao público, né, aos olhos públicos, muitas vezes julgados, né? E essa frase dela para o Divaldo, assim, eu internalizei, porque a gente recebe muitos recados pela nossa casa ser universalista, né? Trabalhar com muitas misturas, que as pessoas iriam questionar muito por isso, né? E que a gente iria passar pelas mesmas provas, né? Do julgamento, do falar e coisa e tal. E até uma coisa que o próprio, né, mentor Jerônimo também fala, né? Siga o seu caminho, esqueça o que o outro fale, né? Até porque é você que está vivenciando, é você que está sentindo a espiritualidade com você, né? É você que a gente está direcionando, então esquece o restante, fale o que quiser, mas você sabe qual é a verdade, então siga a verdade. E é bem assim, literalmente, né? Quando a gente começa a ganhar mais conhecimento, mais confiança, mais equilíbrio, né? E se a gente usa da conduta toda certinha, não tem porquê, né, entrar nesse julgamento. Então, a mesma coisa não é só para o lado espiritual da vida, mas por outras questões, né? Se alguém fica ali te caluniando, falando mal de você, se não é verdade, a gente não tem que se importar, né? Deixe o outro falar o que ele quiser. Aí é a opinião do outro, que às vezes não é verdade. Então a gente tem que ter esse bom senso. A gente vai para o texto que a gente parou, mais o que é viver, né? Léo, lê esse pedaço para mim. Mas o que é viver? Mas o que é viver? Esse assunto é alvo de muitos questionamentos, pois para cada pessoa, viver pode ter um significado. De forma geral, viver é aproveitar o que a vida tem a oferecer. Mas claro, a vida não é um mar de rosas. Então, todas as pessoas do mundo enfrentam problemas que causam desconfortos em seus dias. Portanto, saiba que viver também é saber lidar. Mas para saber, você precisa aprender. Quando deparamos situações ruins, adversidades ou quando coisas desconfortáveis acontecem ao nosso redor, automaticamente pensamos que a vida é injusta, que existe algo errado e, inclusive, nos diminuímos com o pensamento de que não somos nada. Muitas vezes, desistir pode parecer mais fácil do que insistir. Assim como permanecer pode ser mais fácil do que dar um passo na direção de alguma mudança. Mas o fato é que
que tudo na vida é um aprendizado. Você estava feliz, mas no decorrer dos acontecimentos ficou triste. Por acaso você foi grato pela alegria ou apenas reclamou quando as coisas não deram certo? É necessário refletir sobre tudo o que acontece para ter um entendimento maior do que você tem feito na vida. Bonita essa parte, né? Mas o que é viver, e às vezes eu gosto sempre de fazer uma reflexão, né? Às vezes a gente para no nosso canto, tem uma oportunidade de buscar algumas respostas internas, né? E a gente vê o que a gente passou, né? Das situações ruins, quando fala aqui do texto, da situação, da dificuldade, mas tudo é aprendizado. E quanto aprendizado a gente vai encarregando, né? Ao longo a gente vê uma situação acontecer, aquela situação ali naquele primeiro momento, a gente não entende, reclama, ou então a gente quer, né, e resposta com Deus, questionamento a Deus, né, porque está aquilo, e quando a gente passa aquela situação e que a gente percebe lá na frente que aquilo ali foi uma ótima oportunidade que Ele nos deu, né, porque é um crescimento que assim é inigualável, né? Quando a gente consegue olhar para a vida, né, com essa reflexão bonita daquele problema que você vivenciou e que hoje é um aprendizado, é muito bonito, né? É você não ficar naquela mesmice da reclamação, mas aquilo me doeu tanto. Não, aquilo me doeu naquele momento, né? Porque eu precisava mudar. E me fez crescer, me fez crescer, né? Às vezes é aquela coisa, a dor é porque está te mostrando que você precisa mudar, seja ela em qual caminho, né? Sim. Na vida. Em qual etapa, né? Em qual etapa, exatamente. Né? Então, dando continuidade aqui, o ser humano se acostumou a olhar apenas para o externo e se esqueceu de olhar para o próprio interno. Enfatizar tudo o que me incomoda é algo fácil, mas analisar de forma profunda o que se sente e por que tomada de certas decisões é uma ação que mexe com o comodismo das pessoas, que geralmente fogem. É mais simples culpar a vida do que assumir um erro. É forte. É forte, né? E assim, quando a gente já, né, fez isso, né? A gente julga o tempo todo, a gente olha para uma situação que uma pessoa faz e aquilo incomoda, mas você diz que ele está errado, né? Você Na não verdade, diz, é você que está errado, né? E muitas das vezes, às vezes, se você for olhar lá no fundinho, você já errou daquela maneira. A gente julga, aquela volta lá atrás, né? Se a gente parar para prestar atenção na gente, a gente julga muito o tempo todo. E não é uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Se você observar durante um dia, tira um dia para observar você, né, no decorrer do acordar até a hora do dormir. E depois você finaliza, na hora que você for dormir, finaliza assim, o que eu fiz durante o meu dia. Você julga. E são pequenos detalhes, né? Com as pessoas na rua você julga, você fala do outro, né? Coisas que às vezes na própria rua alguém faz que te incomoda, né? Vou dar simples exemplos assim, que eu comecei a me observar muito desde o dia dado com um catador, né? Que o Jerônimo veio e me chamou a atenção, né? Tá julgando por quê? E ele começou a falar, observa que você julga. E eu pensando assim, não, eu não julgo, eu não faço isso. E depois eu comecei a prestar atenção. E a gente julga. Se você entra no mercado, alguém deixa um pacote de biscoito cair. E ele vai embora sem olhar para trás. Você julga, o que ele fez? Deixou o biscoito cair e não pegou, foi embora. Você já está julgando, você já está falando do outro que você nem conhece. Né? Você está aprendendo reclamando, abaixa ali, pega. Exatamente. Faz a sua parte, né? E as pessoas não são assim. Não, é automático, né? E você já reclama, você já fala do outro. E aí, se você chega na fila, a fila tá grande, alguém tenta se aproximar, né? Para entrar na tua frente, você já vai lá e já reclama que a gente às vezes não
não compreende. Às vezes ele quer só perguntar alguma coisa. Não, a gente é muito impaciente. A impaciência do ser humano, né? Aí você vai no trânsito, a pista tá livre, mas o sujeito tá atrás de você, pisca aquele farolzinho para você sair da frente dele, mas o lado direito tá livre para ele partir. Ele não quer, ele quer que você saia da frente dele. E aí você não sai, por quê? Por birra. Mas eu tô na minha mão, eu tô certo, eu tô andando, né? Você já fala. E você já tá julgando o que é a atitude do irmãozinho que tá atrás de você. Uma vibração. Já tá entrando na vibração. Então, se a gente observar a gente peca muito, a gente julga muito. O que custa você pensar assim? O irmão ainda não está pronto, eu já estou pronta. Ele tem essa necessidade de fazer o outro sair da frente para ele passar. Deixa ele, eu vou sair, não me custa. Saio, a pista está livre, eu vou voltar para minha mão. A gente não pensa assim, né? A gente fica ali até cansar e o outro, às vezes reclama do farol do outro que está forte e aí ele aumenta o farol e você reclama, mas você não se movimenta para sair. São coisas muito simples, né? Às vezes um que vem te corta e você tem que dar aquela freada e você já reclama. É automático, né? Você não pensa, ai meu Deus, ele hoje está com pressa, ele deve estar com algum problema. Você não pensa, você já vai lá igual uma metralhadora. E a gente tem que aprender hoje a cuidar muito da gente. O problema é que a gente gosta, né, de querer cuidar do outro. A gente muitas das vezes esquece da gente, né, e quer falar do outro. Às vezes a gente acha que o outro tem que mudar. Não, quem tem que mudar é você. Não respeita o tempo, né? Não respeita o tempo que aquela pessoa vai ter o amadurecimento, né? Você está falando isso e está vindo para mim assim, no meu antigo emprego, né, o anterior, né, eu acabei saindo, devido a todos esses problemas que ocorreram aí, que está ocorrendo com o mundo, né, eu em umas 2 situações com uma amiga de trabalho, nós acabamos tendo discussões, né, com temas que eu queria que ela enxergasse de uma outra forma. Né? E não era às vezes nem espiritual, não era nem de pessoa mesmo. E nessas 2 ocasiões que isso me aconteceu, eu fiquei muito mal, porque eu não respeitei ela. Por mais que eu tivesse o conhecimento, por mais que a gente tenha o estudo o tempo todo, né, de buscar, eu não respeitei o espaço dela. Sim. Né? Eu não respeitei e aquilo ficou muito ruim. E a espiritualidade, Papai do Céu, eles fazem as coisas muito certas na vida da gente, né? Quando eu voltei na empresa para fazer a homologação, né, o encerramento do vínculo de contrato, eu saí e quem veio na minha direção? Saindo, ela. Eu só falei, me perdoa. Eu tive assim também, né, a mudança, a humildade de você reconhecer. Eu falei, me desculpa pelas vezes que a gente chegou a discutir, não foi nada assim tão grave, mas eu sei que machucou, né? Porque eu não respeitei, né? Eu julguei que ela precisava crescer, que ela precisava olhar para a vida dela com uma outra forma, mas eu às vezes a própria pessoa ela não está pronta. É uma coisa que hoje, né, eu faço muita reflexão que lá atrás eu não fazia, há 1 ano atrás eu não fazia. Hoje eu já faço. O quanto que a gente estuda para se abrir, para mudar. Sim. E as pessoas que não têm isso, né? As pessoas que não recebem essa orientação de estudo para fazer a mudança, né? É um pouquinho que a gente estava falando um pouquinho atrás de estudo, né? Que a gente estava falando até de mudanças no contexto geral da vida, né? Nem todo mundo tem essa oportunidade, nem todo mundo tem ferramentas, né? Como a gente recebe aqui na casa de curso, direcionamento para fazer você despertar que você precisa mudar o seu interior, que você precisa ser melhor. A gente não vê isso também em todas as casas espíritas, em todas as casas religiosas, né? Nem todo mundo foca nisso diretamente. E
E para fazer essas mudanças, como ela fala aqui, né, o comodismo, a gente precisa sair porque é cômodo eu a pensar que o outro tem que me aceitar do jeito que eu sou. É muito cômodo, eu não vou fazer as mudanças que o outro tem que me aceitar, e não é assim, né? Você precisa despertar, ver os seus erros, corrigir os seus erros e começar a se corrigir, porque a gente, eu falo que a gente tem muito lixo guardado, e a gente tem coisas às vezes que a gente nem imagina, né? E que a gente tem, e a gente que está aqui hoje na mesa, a gente vai fazer um curso que fala exatamente dessa mudança que precisa ocorrer, né? Para que a gente se conecte com a fonte criadora, que é a mudança interna. E é uma coisa que a gente já vem nesse processo. Portanto, quando eu comecei a ler, falei que eu fiquei apaixonada no livro, do curso, quando eu comecei a ler o livro, eu vi muitas coisas que eu até comentei com a tia Rosa. Eu falei, se eu vou avançar nesses processos, né? Porque tem muito processo para a gente avançar. Sim. Eu falei, se eu já estou nesse caminho, como vai ser? Aí ela falou assim, como assim? Eu falei, eu já estou ouvindo, eu já estou vendo como é que vai ser tudo isso. Mais aguçado do que já está. E olhando para dentro para fazer mudanças internas literalmente, né? Eu tenho muitas questões com sonho, eu sonho muito com coisas de vida passada e que hoje eu sei que eles estão limpando, né? Na verdade estão me desbloqueando para que eu consiga alcançar o que eu vim, o propósito que eu vim, né? Cumprir a Terra. E quando eu comecei a ler também sobre essas questões, né? Que eu sei que algumas pessoas que estão na live isso também acontece, algumas pessoas vieram até muito me perguntar sobre questões de sonho. Algumas pessoas entraram em contato comigo para falar sobre isso, porque sonham com coisas de vida passada. Hoje eu já encaro dessa maneira, né? Se você está sonhando muito com coisas de vida passada, são bloqueios que você tem com essas vidas e que você precisa desbloquear para conseguir caminhar nessa existência atual. E que a gente não tem, às vezes, esse conhecimento, né? Então, assim, não tenha medo, não tenha insegurança, né? Observe o que esse sonho está te trazendo, para você fazer realmente o despertar do que você precisa acertar nessa existência. A gente também não pode confundir com a outra existência não, gente. Né? O que foi, já foi, na verdade a gente já viveu, né? E a gente está aqui para se melhorar, para se reconstruir. Eu falo muito que é uma reconstrução, né? É quase um nascer de novo, uma oportunidade de nascer de novo. Quando você desperta isso dentro de você, sabe? Porque reconhecer erros para alguns seres humanos é mais fácil, para outros vai ser muito difícil. Porque tem pessoas que têm um orgulho lá na frente, então para os orgulhosos, então, gente, é muito difícil, né? Eu tenho alguns amigos próximos que falam, né? Quando fala da gente fazendo essa mudança interna e tal, ele fala assim, mas como eu vou falar que eu errei? Eu posso não acertar, mas errar nunca, umas coisas assim. Sim. Então, assim, como que está enraizado algumas questões, né? E a gente não está aqui para isso, a gente está aqui justamente para despertar, reparar como a gente é, né? Uma coisa que é engraçado que esse livro mexeu porque eu estava lendo, eu achei um livro aqui no centro, há um mês atrás, a Lelê que estava junto comigo, eu falei, eu recebi um presente. Hã? E eu falei, cara, eu recebi um presente, tem tudo aqui que eu preciso e tal, fala sobre manta, meditação e outras coisas, ervas, uma mistura, o livro é uma salada. E eu levei, cheguei em casa empolgada, folheando o livro e mandando para Lelê, Lelê, olha isso, ó, essa página tal, não foi, Lelê? E tantas coisas no livro, né? E eu fiquei, menina, toda mexida com o livro. E aquele livro também foi um outro despertar muito bom para mim. Coisas simples, assim, com planta, com roupa, que eu fiz despertar literalmente, sabe? Com os meus cachorros. Que tem gente que fala assim, ai, você paparica suas cachorras.
E aí eu falava assim, não faço isso. Gente, eu faço. Nossa, eu então, gatos, eu não vou nem dizer. Então, assim, são coisas simples, mas que você na hora fala pro outro, não, eu não faço. E fala com propriedade. E aí quando você para olhar, eu falo assim, gente, eu paparico muita cachorra. O Tuti, gente, meu marido, ele não gosta de cachorro dentro de casa. Mas ele sai para trabalhar, né? E aí eu fico em casa com a cachorra, tadinha, a cachorra lá, olhando para mim, pedindo para entrar. Eu abro, ela gosta de escutar o mantra, eu deixo ela ficar lá em casa. Dentro de casa, boto tapetinho para ela. Já deixo as coisas que é de dentro de casa e as coisas que é do quintal. E aí ela fica lá deitada comigo. E aí vem, faz uma graça comigo. E aí sai, agora tem duas. E aí elas fazem essa rotatividade comigo. E aí tem hora que ele fala assim, eu não sei porque essa cachorra é tão agarrada com você. Eu falei, eu também não sei. É uma coisa assim de outras existências. Não é que você mima o bicho, né? E o bicho gosta de carinho tanto quanto a gente. E assim, e são coisas que eu comecei a observar. Eu falei, gente, eu mimo demais, eu tenho que melhorar isso. Porque acaba errando também, né? Tudo bem que elas ainda me obedecem quando eu falo mais firme. Elas entendem quando eu brinco e elas entendem, menina, quando eu brinco. Essa semana elas destruíram a minha planta. E eu queria que elas compreendessem que a planta é um ser vivo. Que elas não podiam destruir, que a planta era amiga delas. Olha, gente... Não, eles entendem, mas primeiro foi uma luta. Aí o que eu fiz? Arrumei um jeito, tirei todas as plantas, botei em cima da mesa que eu tenho, mas a cara das bichas, assim, a Lúcia é muito engraçada. Ela não mexe, nunca mexeu. Eu peguei ela na rua, levei ela para minha casa, mas ela nunca destruiu com nada. Ela nunca comeu uma sandália, ela nunca mexeu no tapete, ela nunca comeu as minhas plantas. Sempre fui de conversar e ela me olhar e ela fazer o que eu falo. Engraçado. Deita aí, ela deita. Se eu falar, senta para comer alguma coisa, ela senta para comer. Então, assim, e a Lupe não, gente, é filhote também, mais filhotinho. Ela veio destruindo tudo, comendo os meus tapetes. E eu comecei a ficar assim, gente, a cachorra tá destruindo tudo. Aí eu lembrei do recado que eu recebi, né? Quando eu levei e peguei ela, o Jerônimo lá em casa, numa live, veio e falou assim, esse cachorro vai ser a sua aprovação para o seu teste de paciência. Aí quando o recado chegou para mim, eu falei assim, mas eu sou paciente, né? Porque me acho paciente. Menina, eu comecei a descobrir que quando elas tocaram nas minhas plantas, que eu não sou tão paciente assim. Tendo paciência. Eu falei, vocês estão detonando as minhas plantas. Aí eu tirei e falei, não, calma aí, ela é bicho. Ela não sabe ainda que tem que ter amor com as plantas. Eu vou tirar. E aí todo dia eu converso com elas. E deixei duas, eu não tirei tudo, eu deixei duas para teste. E todo dia eu saio de manhã e falo com ela. E ela me olha. E ela não mexeu mais. Até agora. Os panos ela destrói, mas eu também deixo. Porque cachorro precisa disso, né? Ele tem um frenesi que ele precisa rosnar pro tapete. Você fala, ela puxa e leva o tapete, enfim. É bebê. Mas é porque é muito filhote. E aí eu comecei a observar, né? Isso também é o quê? Você mima, né? E ele entende que você está mimando. Então, o quanto que é em tudo na nossa vida, né? Não é uma questãozinha aqui, uma questãozinha ali. É todos os momentos da sua vida que você precisa olhar, observar e ver as mudanças que você precisa fazer, né? E estudar, o ler, faz você despertar isso, faz você falar, caramba, eu faço isso, eu preciso mudar nesse ponto, né? Trabalhar mais a paciência. O bichinho é um animal, ele não compreende que ele não pode destruir, né? Eles são muito inteligentes, entende tudo que você fala, mas ele tem um momento dele de extravasar o que ele sente, né? E ele precisa gastar essa energia. Gastar energia. Olha, eu tenho que dar para elas gastar. Elas gastam bastante energia. Aquilo dá um frenesi. Eu falo que é um tizico. E tizicou! eu falo até para tu te falei, às vezes eu grito ele, Tuti, Lucy, Lupe, tizicou! Porque elas começam a correr. Gente, é muito engraçado. Mas é uma coisa assim que você vai percebendo, né? Que você despertou. Se eu te falar para vocês, eu tinha esse amor pelo
pelo animal há 5 anos atrás? Não. Eu tinha cachorro, para mim o cachorro era para viver dentro do quintal e ponto. Não tinha essa afinidade com os animais como hoje eu tenho. Um espaço demarcado dele, né? Ah, é? Não, na minha casa não. Lá fora, hoje em dia, gente. Eles são tão importantes e ensinam tanto a gente. Eu converso muito com o meu gato, né? Meu gato eu faço até vozinha pra conversar com ele e ele me entende, faz charme. Eu converso com ele como se eu estivesse conversando com uma pessoa. Sim. Eu namorei Yang e falo, Yang, olha só, não pode. Yang, vamos conversar? Ele vai tudo assim pra mim e entende. E ele é tranquilo também, como eu só falando. Mas chegou uma outra gatinha lá que ela é muito lelada. Meu Deus do céu. Eu fico, a Yang é meu preferido. Esse Porque ele é mais calminho e ela é mais agitada, mas cada um tem seu jeito. E é o que a gente estava falando do julgamento. Eles ensinam muito a gente essa questão do amor, que eles entendem quando a gente está triste, quando a gente está passando por alguma dificuldade. Eles estão ali com a gente, sabe? E é muito interessante. Às vezes a gente julga, ai meu Deus, eles estão fazendo isso, estão destruindo tudo e não se dá conta que é uma forma deles realmente extravasarem, gastarem energia, que também você conversando eles vão entender e talvez não fazer mais. E é a mesma coisa dentro de casa, a gente vê isso com os nossos familiares, né? A questão do julgamento também, que os animais acabam se tornando a nossa família. Então que a gente também use isso com eles, de não julgar, entender que eles são uma espécie que precisa de também educação. A gente pode sim educar. E eles estão aqui para isso, para nos auxiliar e a gente auxiliar eles também. Sim, é uma troca. Eu falo por mim um pouco, gosto muito de gato, sempre gostei de bicho, sempre tive bicho desde criança. Então, eu tenho 7 gatos, são 7 filhos para mim. E quando eu engravidei ano passado, minha prima me perguntou assim, e os gatos, o que você vai fazer com eles? Você vai ter que tirar esses gatos daí, não vai poder deixar o gato ficar no berço da criança. E olha isso. Eu falei, eu não vou fazer nada. Mas ela pode ter alergia, porque eu tenho uma bebezinha, né, a Sofia. Aí eu falei, ela não vai ter alergia a nada. Na minha barriga eu já comecei a falar que ela não ia ter alergia a nenhum animal. E realmente ela não tem. E eles vivem como filhos, todos juntos, dormem no berço com ela. E assim a gente vive. E eu também mimo um pouco. Assim, bastante, né? Não tem jeito, não dá. Mas é assim mesmo. Mas são coisas que a gente vai despertando, que a gente vai se olhando, né? E às vezes a pessoa fala e você fala assim, ah, não, eu não faço isso, né? E a gente, quando começa a olhar mesmo, a gente começa a observar a gente vai vendo que a gente tem muitas coisinhas para se melhorar, né? A gente... Algumas características já são marcantes, né? Não, eu sou teimoso, eu sou... Aí parece que fica fácil, mas já é um bom começo, né? Na verdade, é um ótimo começo. Quando você já começa a descobrir algumas, né? E já começa a querer buscar, mas aí depois, quando você vai se abrindo mesmo, né? Para a mudança interna, aí você vai vendo como sutil tem tantas coisas enraizadas em você que você às vezes não percebe, né? E aí vem na sutileza, né? Quando você percebe assim, porque era um fato que até então não era conhecido para você. Você achava que não tinha aquele problema. Exato. Né? Não, eu sou teimoso, eu sou pão duro, né? Hoje em dia a gente tá assim, né? Acho que foi um pouquinho de cada disso aí. Mas melhorando um pouquinho. Mas assim, aí a gente vai percebendo depois o quanto tem uma sutileza. Você fala assim, não, cara, eu nunca imaginei que eu teria aquela dificuldade, né? Aquela barreira, né? Aí vem e te mostra, mas graças a Deus, né? Precisa a gente fazer mudanças, né? O tempo todo, né? A mudança, na live na semana passada a gente brincou, né? Da questão da metamorfose, né? Da gente estar ali nesse processo contínuo, né? E é o que a gente fala muito aqui, o que o texto, o que a gente está brincando aqui, né? Tentando levar de uma forma leve, né? Essa questão toda da mudança, que quanto mais o amor a gente colocar, né? Nesse propósito, melhor fica. Você consegue ver a vida às vezes de uma outra maneira, né? Você consegue ver situações que te ocorrem de uma outra maneira. E o problema é que às vezes a gente foca muito no lado negativo.
Sim. Né? Gente, estudando e lendo é que a gente vai se observando. Nós somos muito negativos, na verdade a gente já cresce. A gente vem com essas... Eu falo muito que é programação e é mesmo. A gente vem programado, né, muito pro não. E o engraçado é que o nosso cérebro não entende o não. Ele não pega o não para fixar, mas a gente faz isso internamente. E é uma coisa que a gente precisa desconstruir muito, né? Prestar muita atenção como a gente fala. A gente já sabe que a gente é energia, a gente sabe que a gente é vibração. O que a gente fala tem muito peso, né? Mas a gente não consegue muitas das vezes mudar. Uma das coisas, e que eu queria muito falar até isso na live, é a palavra talvez. A gente usa muito isso. E isso está lá no livro, que ontem eu li bastante. Eu devorei, eu acho que eu já estou no capítulo 6 do livro. E ela fala muito dessa palavra, né? A gente dá muita esperança para as pessoas, sabendo que a gente não vai cumprir o que a pessoa às vezes faz ou chama, enfim. Né? E um exemplo é eu chegar para a Lelê e Lelê falar: Paty, vamos numa festa comigo amanhã? E eu não estou a fim de ir com a Lelê na festa, mas eu vou falar para ela: tá bom, talvez eu vá com você. Eu já sei que se eu usei essa palavra, eu não vou, mas mesmo assim eu vou falar isso para ela. Então eu crio uma esperança na Lelê. O que eu estou fazendo com isso? Eu estou criando à minha volta essa energia que é negativa. E eu crio para mim e envolvo a Lelê, e a gente não se dá conta disso. Né? Eu já sei que eu não vou. Por que eu não chego para ela e falo assim: olha, Lelê, eu não estou com vontade de ir. Amanhã não, mas outra festa, outro convite, de repente para frente. Né? Uma das coisas que fala muito nesse livro, o quanto que a gente precisa ser sincero com quem está à nossa volta. Seja amigo, seja no trabalho, seja em qualquer lugar. E que muitas das vezes a gente não é por medo de magoar, por medo às vezes de ofender, né? E uma coisa que eu já vinha me trabalhando há uns meses, aliás, eu acho que é desde o retiro, né? Desde o retiro de novembro, que eu venho trabalhando muito isso, quando a meditação entrou na minha vida e que a professora falou para mim, né? Falou no curso da meditação: sejam sinceros, se você não vai no local, fala para a pessoa: eu não vou, eu tenho outro compromisso. Até quando a gente não está afim, não estou afim, né? Até às vezes com o marido, né? O marido quer ir para um lugar, você quer ir para o outro. E aí você precisa entrar no consenso. Até para isso, o casal tem que ter essa liberdade de um ouvir e respeitar o outro, que às vezes isso não ocorre, né? A gente acaba fazendo uma coisa que a gente não está com vontade, ou que a gente não quer, não deixar o outro magoado, não deixar o outro entristecido, enfim, achar que vai incomodar o outro. Mas é uma coisa que a gente precisa trabalhar em nós. A gente não pode se anular muitas vezes por conta do outro. E que a gente acaba se anulando por medo de magoar, né? Por medo de deixar o outro triste. Só que a gente não imagina a energia que a gente gera em volta da gente. E o quanto que isso bloqueia o nosso crescimento interno. E que eu não tinha essa associação dessa maneira como hoje. Então, assim, foi uma das coisas que eu comecei a olhar muito, né? E lá atrás eu fazia muito isso, gente, para não magoar, para não dizer, o medo de dizer não e o outro ficar triste, né? Às vezes eu não estava com vontade, eu ia fazer a situação para agradar. Mas acabava que no final eu também ficava mal. Porque eu estava com uma coisa ruim que eu estou fazendo para agradar o outro. E não pode, sabe? E aí eu comecei a mudar literalmente. Às vezes a Lelê então virava para mim e falava assim: meu Deus do céu, você tá ficando grossa, tem que ser tão sincera que chega a doer. E eu falava: cara, eu não posso mentir pro outro, né? Igual uma vez uma amiga convidou para uma festa e eu não tava com vontade de ir, ia ter pessoas que eu não queria estar perto, próximo, porque me fazia mal, né? A energia, o olhar me fazia mal. E
eu fui sincera com ela, eu falei, não vou no seu aniversário, não vou na sua festa por conta disso, falei a verdade. A Lili olhou pra mim na hora assim com uma cara de que, meu Deus, né? E o outro realmente, ele não espera que você vai ser sincero, então ele se choca no primeiro momento. Mas eu acho que depois a pessoa até compreende, porque não adianta eu ir só para agradar e eu não me sentir bem no ambiente. Não posso fazer isso comigo, não é correto. Isso, gente, não é só comigo que ocorre, não é só com o Léo, não é só com a Sueli, não é só com a Lelê, com a outra Lelê que tá aqui, sua mãozinha. É com todo mundo que eu acho que isso ocorre e que a gente, muitas das vezes, medo de magoar, só que a gente não sabe a energia que a gente está gerando pra gente e pro outro, né? Então, são coisas que hoje eu me trabalho muito e falo a verdade. Eu sei que vai doer, às vezes vai magoar. Eu espero um momento, hoje eu já sei medir mais a minha palavra, né? Que antes também eu não sabia, não, era assim e ia, né? E hoje não, eu já consigo usar uma palavra melhor, mais adequada para fazer o outro entender que eu não quero, né? Por mais que às vezes doe e que magoe. É uma coisa que a gente precisa aprender. É o que eu estou falando, é reconstruir, né? Se reconstruir. Porque se a gente pensar, gente, a gente faz isso desde que a gente é criança. Qual é o pai e a mãe que chega pro filho e fala assim, você quer ir naquela festa com papai e mamãe? Não, eles não fazem isso. Eles não pensam, você vai pra festa comigo. Aí a criança vai muitas das vezes obrigado, às vezes uma festa de adulto. Foi uma coisa que eu comecei a trabalhar muito com o Murilo. Porque Murilo ia muito para as festas, às vezes ele ia bem na boa, feliz da vida. Mas se chegasse lá e não tivesse criança, gente, ele me olhava e falava assim, mãe, que tédio. Mãe, aí deitava com a cabeça assim na mesa, mãe, eu quero ir embora. E você às vezes, né, faz, hoje em dia, se ele não estiver bem, se ele realmente não estiver agradável, eu na mesma hora fico um pouquinho, sou bem sutilzinha, né, e vou embora. Ele não quer, porque imagina, ele vai criar fazendo coisas para agradar as pessoas, porque eu ou meu marido, né, a gente está num lugar para isso. Então a gente tem que ter cuidado até com as crianças e ter combinações, né? Eu uso muito de combinação. Hoje a gente vai fazer o que você quer, mas semana que vem, por exemplo, se eu já sei que tem alguma coisa programada e que não tenha criança, geralmente agora tem muita criança, gente, né? Por conta da casa espírita, movimento, a gente quando saía, coisa e tal, era com um grupo mais do centro, então tinha criança, ele estava sempre feliz. Mas bem lá atrás, né, quando tinha momentos de não ter criança, que ele ficava triste, eu sempre fazia combinado. Se eu já sabia, eu falava, hoje vai ser seu dia, a gente vai fazer o que você quer, mas semana que vem tem uma festa, não vai ter criança, eu já preparava. Até para que ele trabalhe isso nele. Sim. Mas você precisa ir comigo, você não tem uma idade para ficar em casa sozinho, então você tem que ir comigo. E aí tinha vez que ele falava assim, eu vou obrigado, você vai meio obrigado mesmo, eu concordo com você. Ué, a gente tem que usar da sinceridade, né? E assim a gente vai se ajustando, porque, gente, eu vou falar, crescer, é aquilo que eu falei lá atrás, dói, machuca, né? Mas é uma coisa muito importante da gente fazer, principalmente para quem quer realmente crescer espiritualmente, evoluir humanamente, sabe? A gente precisa ser sincero. Não adianta a gente fazer coisas somente para agradar, né? Para o outro ficar feliz. Quem tem que estar feliz também somos nós. Então a gente tem que ter isso na gente. Aproveitar esse momento, né? Que traz para a gente fazer uma reflexão profunda, né? O momento hoje que a gente vive é isso. Convidando, né? É tão bom como se as pessoas pudessem parar e olhar para o momento em vez de ser uma pandemia, né? Uma tristeza que está ocorrendo de desemprego, de casos, né? Só o lado negativo. E fazer uma reflexão de buscar, né? Dos valores que precisam ser resgatados, né? Como muita coisa que a gente esqueceu, né? Como humanidade, né? Como irmãos, né? De olhar, né? Olhar para o próximo e enxergar que ele é teu irmão. Exato. E a gente esquece isso. Hoje você não olha
é muito fácil, né? A gente ter aquela afeição com todo mundo aqui da mesa. O Leonardo, a Sueli, a Patrícia tem uma amizade bonita, né? Tem uma troca. Mas e quando você olha para o próximo da rua, né? E esquece. Tem que ser isso com todo Esquece. mundo, né? Tem que ser assim, né? Tem que ser assim o tempo todo, né? Nós temos que ser assim. Então são alguns resgates que a oportunidade nos chama, né? O momento é esse, chama mesmo. E abre o coração, abre a porta, a janela, abre É uma das coisas que algumas pessoas às vezes falam pra mim, né? Algumas pessoas procuram a gente no Facebook e aí algumas pedem, porque aí eu vejo que o caso é de urgência, né? E aí eu passo o telefone e falo com elas e coisa e tal. E quando eu dou atenção, algumas pessoas ficam surpresas. Poxa, mas você está mandando mensagem para mim. E aí eu falo, mas eu vi que o seu caso é importante, eu sei que você está com um problema e tal. E aí converso, explico, ensino coisas. E eu vejo uma surpresa às vezes nas pessoas com isso, sabe? E aí a gente começa, eu faço muita reflexão em cima de alguns, né? Quando algumas coisas acontecem comigo. E eu penso às vezes, né? Quantas pessoas que devem buscar algum lugar e que não tem às vezes um retorno, né? Da pessoa não responder uma mensagem ou tirar uma dúvida, enfim, né? A gente não pode, a gente tem que dar atenção. Isso não é só na live, não é só com as pessoas que estão aí, mas com todo mundo, né? É até com a questão, é uma coisa que é muito engraçada. Ai, gente, agora as pessoas vão saber, eu vou falar na live. Eu moro num condomínio, né, em que algumas pessoas, eu comecei a caminhar no condomínio por causa, né, de estar em casa e tal. E muitas pessoas, às vezes, não dá bom dia para outra. Ou quando você dá, a pessoa não responde. E um dia caminhando, né, eu e a minha amiga Lua, e aí um dia ela falou assim, gente, eu dou bom dia para todo mundo e algumas pessoas não dão. Falou, amiga, não se importa. Se o outro não dá, uma hora o outro vai dar. Enfim, de tanto, gente, toda semana passar em frente à pessoa, né, e dar bom dia. Um belo dia eu dei bom dia, ela, bom dia para você também. E aí eu olhei e falei, viu, Lua? Deu, de tanto você dar. Então, eu acho que é um costume que era lá de antigamente. Sim. Porque eu lembro que a minha avó, meu avô, meus tios, a rua que eu fui criada, na verdade, né, porque foram mais de 30 anos ali, as pessoas se conheciam e se tornavam até família, né? Antigamente tinha muito isso, né? Os vizinhos viravam parte do seu quintal, parte da família. Eu tenho uma vizinha assim que já virou parte da família, né? Porque é o conversar, é o parar, o dar bom dia, dar atenção. E hoje em dia são poucas pessoas que a gente vê fazendo isso. Não é que você tem que estar enfiado na casa de ninguém não, tá, gente? Mas é o conversar, né? Se o vizinho parou, puxou um assunto com você, e tem gente que quer logo entrar. Porque às vezes a pessoa critica, porque aquele vizinho é isso, aquele vizinho é aquilo, mas é na hora do sufoco que você às vezes pode passar mal, é o teu vizinho que vai te socorrer. Já é isso mesmo, acontece demais. Às vezes é o seu vizinho que vai sentir a falta mais do que um parente seu. É isso mesmo. Né? E acontece muito isso, né? Então, é o que nós... Tá na live pedindo, né? Então, assim, que a gente continue, né? Que o amor contagie, né? A todos. Que a gente busque, né? Se olhar mais, julgar menos, trabalhar mais o amor, né? Dar mais bom dia para as pessoas, usar da educação, né? Que a gente recebe isso desde criança. E a gente precisa fazer esse despertar. Dê para mim ler agora um pedacinho, como aprender com os maus momentos? Como aprender com os maus momentos? Sofrer faz parte da humanidade. Sofremos quando perdemos uma oportunidade de emprego, quando nos desentendemos com uma pessoa querida, quando perdemos algum item pessoal, quando há algum ente querido doente, entre muitas outras coisas que acontecem e que promovem dor, desconforto e pesar. E também
nos sentimos desanimados sem motivo, pois somos seres humanos frágeis e sensíveis ao que acontece à nossa volta. Se você parar para pensar, tirar aprendizado de situações difíceis não é uma tarefa muito complicada. O que você mais deve fazer diariamente é agradecer pela vida e pelo seu respirar. E por ser algo normal, você sequer percebe os movimentos que o seu corpo faz para que você se mantenha de pé. Deixe um pouco de lado a ênfase sobre tudo o que você quer, pois por mais que você conquiste um desejo, outra vontade nascerá no coração, e você sempre quererá algo, então sempre faltará alguma coisa. Então, falando Do que a gente acabou de falar, exatamente, de mudar. da questão da mudança, da questão de ver a vida com outros olhos, de ver as dificuldades e não se apegar tanto às nossas vontades, né? Que a gente olhe mais pra gente, que a gente trabalhe o nosso autoconhecimento, que a gente conheça quem eu sou, e o que eu preciso me melhorar, e às vezes não pensar assim, aquele emprego foi, será que aquele emprego estava bom pra mim? Será que eu não preciso de outros horizontes ali naquele momento da minha vida? Então que a gente se abra mais, porque a vida tem tanto a ensinar e se a gente olhar um lado negativo, a gente não vai aprender. A gente vai ficar se lamentando, chorando e sem entender a lição que aquilo ali veio nos trazer, né? Porque a gente tem tudo o seu tempo, tudo o seu momento. Então que a gente tenha paciência e que a gente se abra mais a esses aprendizados que nos chegam de forma sutil às vezes, que a gente nem percebe que por trás daquilo ali tem uma grande lição de tão sutil que é. Então que a gente se atente mais um pouquinho para aquilo ali e fala, caramba, essa tal situação aconteceu, mas por que será que aconteceu? O que será que eu posso tirar de bom daquilo ali que aconteceu? Porque não é à toa, não caiu uma folhinha da árvore sem a permissão divina. Porque tudo está envolto por uma lei, então injustiças não existem. Então a gente tem que se apegar a isso na nossa fé, para a gente poder fazer as mudanças que a gente tanto precisa, sabe? E ser mais grato a cada coisa que acontece nas nossas vidas, porque vai nos tornar pessoas melhores, né? Então que a gente aprenda e consiga dar esse salto aí, que aquela lição veio nos trazer. Quando algo ruim acontece na sua vida, respire fundo e detalhe esse acontecimento. Entenda o que você sentiu diante dos fatos, tudo o que aconteceu até esse resultado ruim se apresentar e tente não repetir as atitudes que resultaram em consequências ruins. É normal ficar triste, mas não reclame, pois o universo absorve tudo o que você emana e todas as suas vibrações retornarão para você. Já parou para pensar no que você tem vibrado ao universo? Quando eu falo isso, né, do que a gente tem vibrado ao universo, isso, gente, é com o que a gente fala, é com o que a gente pensa. Isso é com o que a gente até escreve. Não é nem à toa que eu fui ler essa parte. Eu tenho reparado muita coisa no Facebook. E algumas coisas, não só para mim, mas para alguns médios da casa, também foram chamando a atenção, né? Tem algumas brincadeiras no Facebook que a gente posta mensagem como se a gente estivesse dizendo que a gente está doente ou que tem algum parente doente. E lá no final a gente coloca que é simplesmente uma brincadeira e para testar, né, se você vai ler até o final. Só que a gente não tem a noção do que a gente faz com esse tipo de brincadeira para a gente e faz com o outro. Eu pude reparar que várias pessoas estão fazendo isso. Teve uma das mensagens, né, que uma médium me mostrou e que aqui atenção, é como se a pessoa estivesse falando que ela está com câncer e depois como se o marido dela estivesse com câncer.
E aquilo me chamou tanta atenção, porque eu falei assim, gente, as pessoas não têm a noção, às vezes, do que ela está emanando para ela própria. Por quê? Porque o momento que uma pessoa lê aquela mensagem, ela primeiro se assusta e acha que é verdade até ela chegar ao final. Ela emanou aquele sentimento de doença e piedade para você. E a gente vincula as energias. A gente tem esse poder sem a gente saber. A nossa mente, gente, quem estuda, né, mais sobre a nossa mente tem um poder muito valioso, que vocês não têm noção. Então, se eu já joguei essa emanação para você, e você, mas era uma brincadeira, eu só escrevi e não pensei, literalmente. Mas vamos imaginar, o Facebook, quantos amigos você tem e que leram aquela mensagem e que vibraram no primeiro momento para a questão da doença? Com pena de você. Então, naquele momento, várias energias, o universo está recebendo tudo isso. Mas é uma brincadeira, Patrícia. Não, não é uma brincadeira, não. Porque você está gerando uma energia em volta de você da doença. Então, se daqui a alguns anos você tiver realmente um câncer, você não pode reclamar. Você não pode falar, Deus foi injusto, né, e fez eu adoecer. Não pode falar isso. Porque você própria abriu uma porta para aquilo ali inconscientemente, ou, né, sem conhecer, mas você fez isso com você. E você faz isso com outras pessoas, né? Porque, por exemplo, essa pessoa que usou o marido na brincadeira, né? Quantas pessoas não imaginou o marido dela doente, careca? Aí eu vou falar, porque eu posso jogar aqui o arroz para você, eu vou imaginar o arroz cozido, o Léo vai imaginar o arroz cru, a Sussu vai imaginar ele na metade. Então, quando a gente ler algo, não importa o que seja, eu crio aquela situação na minha cabeça imediato. É uma coisa que a nossa mente faz. Coloca a vibração, energia. E joga a vibração ali. Então, muito cuidado com o que vocês postam. Por mais que seja uma brincadeira, tem certas brincadeiras que é melhor a gente nem brincar, porque o retorno pode ser grandioso pra gente e a gente depois ficar assim, caramba, eu tô recebendo isso por quê? Mas aí se você olhar lá atrás, né, você vai ver um pouquinho disso. E a mesma coisa com o que a gente fala, né? O que eu tô vibrando, o que eu tô falando? Pessoas que gostam muito de falar palavrão. Gente, palavrão é uma coisa muito baixa energeticamente. Então a gente tem que ter cuidado com isso. E vibração é questão com tudo. Tudo que a gente escuta é vibração, chega pra gente. Então a gente tem que ter muita atenção com isso. Tudo passa, assim como os momentos bons passam e ficam com aquela sensação de saudade. Os momentos desagradáveis também passam. O que a vida te proporciona hoje é o resultado da sua escolha e pode ser também o momento pelo qual você precisa passar. Nós nascemos sem saber absolutamente nada sobre esse mundo. Com o passar dos anos, adquirimos maturidade. Para ser maduro, então, é necessário vivenciar. As experiências nos permitem criar forças e conhecer as nossas capacidades diante de diversas situações. Aquilo que te faz sofrer hoje pode não te fazer mais sofrer amanhã. Porque se a gente pensar, a nossa vida, né, ela não é totalmente plena para sempre. A nossa vida tem altos e baixos o tempo todo, porque a gente precisa crescer. E a gente não cresce nas coisas boas, a gente cresce nas dificuldades, que é o que faz a gente crescer. Se você reparar, né, você vai ter muitos momentos bons e vai ter muitos momentos ruins, porque a gente está aqui para isso. A Terra é uma escola, né? É a nossa escola. E a nossa prova são os testes da vida que vem e que a gente precisa passar com sabedoria. Então, que a gente tenha sempre a maturidade, né? De ter a percepção, por que a gente está passando? Eu preciso aprender o que com essa situação? O que eu estou precisando mudar que eu não estou conseguindo enxergar? Para que a gente desperte e consiga mudar isso. Porque você aprendeu a lidar e já se conhece
diante desse cenário. É igual quem já passou muita dificuldade na vida. Você pode ficar rico e a hora que você cair e passar dificuldade, você vai saber se virar novamente, porque você já passou por aquilo ali. Agora, a pessoa que ela é rica, nunca passou dificuldade na vida, quando ela cai, o mundo dela acaba. Ela não sabe lidar com aquilo ali. Por quê? Porque ela nunca vivenciou. Então, eu dei esse exemplo para a gente ter uma noção melhor, mas isso é com qualquer coisa na nossa vida, tá, gente? Viver consiste em se entregar e estar aberto ao que a vida oferece, seja as coisas boas ou ruins. Saber que a gente está aqui e que aqui é uma escola e que a vida não vai ser totalmente plena, né? Totalmente só vida boa, porque a gente vai passar por alguns altos e baixos, é normal, é o que faz a gente crescer, é o que faz a gente evoluir. Pois não é sempre que temos o poder de escolha, e nós não temos mesmo. Estar vivo é estar propenso a basicamente a tudo, e é verdade. Não aceitar algo da vida é uma atitude rebelde, que não causará benefícios algum ao ser humano. Isso eu vejo, eu vou dar um exemplo que vocês de repente podem falar assim, meu Deus, por que ela usou esse exemplo? A gente tem um filho e a gente perde o filho, né? A gente não pode ter na gente que a gente tem o filho pra gente. O momento que você botou uma criança no mundo, você tem que ter a noção que ela não é sua. Como nada aqui na Terra é nosso, a gente está aqui de passagem. Tanto eles quanto a gente. Então, saber que em algum momento alguém vai descer desse trem. Eu vejo a vida. Tem um vídeo que ele é lindo. Eu sou apaixonada pelo texto dele, que a vida é um trem, onde há embarques e desembarques. Desde o momento que você nasce até o momento que você desencarna. E é isso, literalmente. Entram pessoas na nossa vida e saem, né? E a gente pensa, a gente na época que a gente está lá namorando, né? A gente conhece uma pessoa, se apaixona, legal, e daqui a pouco a pessoa desembarca da sua vida, né? E ela vai embora. Isso ocorre. Se alguém falar que nunca passou por isso, me desculpa, tá mentindo. Porque isso literalmente ocorre na vida. Eu acho que é um crescimento, né? A gente encontra as pessoas que a gente precisa crescer. E o momento que chegou no topo, ela vai desenlaçar da sua vida. E isso também, até, gente, eu ouvia muito isso até da minha antiga mentora, né? Que ela falava assim, que casamento nenhum é para sempre. Ela falava muito isso e às vezes eu falava assim, meu Deus, o que ela está falando? Mas se a gente olhar, é assim mesmo, né? A gente vai com embarque. Pode ter embarque, gente, que vai o resto da vida até você desencarnar. E aí você pensa, porque você tem muita coisa para resolver com essa pessoa. Eu brinco até com meu marido, né? Que a gente descobriu que a gente está 10 encarnações juntos. Eu falo para ele, meu Deus do céu, o que a gente fez um pro outro que não desenlaça, né? E que tá tendo oportunidade de novo. Eu brinco até com ele, falou, na próxima vamos ver se a gente muda isso, hein? Que a gente resolva tudo que a gente precisa nessa. E isso, gente, é até com relação de amor mesmo, né? Ninguém tá na nossa vida à toa, sem motivo, não. Então, tem momentos da vida que as pessoas desembarca mesmo da sua vida. Então, não tenha isso. Ah, meu filho faleceu. A gente está aqui de passagem. A minha mãe, qualquer pessoa. A gente precisa entender isso porque também faz parte do nosso crescimento. Porque às vezes a gente tem apego pelos seres humanos. A gente tem apego por muitas coisas. Aliás, a gente tem apego por várias coisas. Mas a gente precisa trabalhar, a gente está aqui para isso, trabalhar, desconstruir isso. Nada aqui na Terra vai durar para sempre. Até a gente leu que na quinta dimensão, né, a gente demora mais para morrer. Então, pode ser que, né, de 2025 em diante as pessoas durem mais, espero chegar até lá também.
né? Eu até brinquei isso hoje aqui na hora do almoço, que a gente almoçou na casa, e eu falei que eu quero estar lá velhinha, perturbando no centro, dando ordem. Acende o incenso, filho, é bem velhinha. Porque aí, né, se eu chegar em 2025 é um sinal que eu posso durar um pouco mais. Mas que a gente tenha isso construído, né? A gente vai perder as pessoas que a gente ama, ou as pessoas vão perder a gente, porque a gente não está aqui para a eternidade, né? Literalmente, por mais que a gente dure e possa chegar aos 90, aos 92, estou me baseando nisso, né? Não sei se eu estou certa, estou falando para mim, tá? É um bom número para minha vida. Para essa existência, porque nas outras, minha filha, eu desencarnei muito cedo, então nessa, de repente eu tenho algo mais para resolver, então eu possa durar mais tempo. Então que a gente tenha isso, né, gravado na gente, que a gente vai perder algumas pessoas, né, e que as pessoas podem perder a gente também, que a gente não fique preso a isso e que a gente consiga crescer com as perdas, porque a gente cresce. A Lelê já me pontuou 2 vezes aqui que já deu o horário. Ultrapassou bastante, né, Lelê? 1h11. Então a gente já não tem mais tempo. E aí, pessoal, vai ficar para a semana que vem. Olha, o estudo foi grande. O benefício da fé. Só que só para a semana que vem ele não vai dar, então eu já vou incluir outro, mas ele também vai vir, tá bom? A gente então vai ficar por aqui. Que tenha sido bem proveitoso para todos. A gente vai para a energização da água. Que vocês coloquem, peguem o copinho de vocês, a jarrinha de vocês. Sussu, fica uma com você e uma com o Léo. E eu trouxe uma oração que eu fiquei muito na minha mente para a gente fazer. E eu vou aproveitar essa fluidificação da água para a gente fazer. Que é a oração do Criador ou da Criadora. Porque quando a gente fala do Criador e da Criadora, quando a gente fala de Deus, Deus não tem um sexo. Deus, né, não é um homem em si. Deus e o Criador, ele é uma energia. É o que a gente fala, né, de se conectar com a fonte divina, porque ele é uma energia. Então eu vou ler, né, ele tanto em partes como feminino, quanto partes ele masculino, tá bem? Então não se assustem com a oração. Que a gente eleve o nosso pensamento, pedindo a todos os mentores, guias espirituais que trabalham com a cura, ao arcanjo Rafael, ao arcanjo Samuel, ao arcanjo Gabriel, ao arcanjo Metraton, que possa banhar a nossa água, arcanja Fé, possa banhar a nossa água, fluidificando a falange do nosso querido amado Dr. Bezerra de Menezes, Sergei, Saulo, Januário, médicos da pátria espiritual, que atuam na cura. Ao Dr. Bezerra de Menezes, possa fluidificar também a sua água, colocando as medicações necessárias para o seu corpo, para o alívio e para a cura. Que isso seja o alívio para o nosso corpo, para a nossa mente. Que a gente consiga revigorar o nosso corpo físico, que essa água possa deixar os nossos órgãos saudáveis, que essa água possa fluidificar, purificar, regenerar
o nosso DNA. E com isso fazer as reconstruções que são necessárias ao nosso crescimento humano, físico, emocional e mental. Que essa água possa ser o alívio para o nosso corpo e para a nossa mente. Que assim seja, assim é e assim será. Graças a Deus. E para a gente finalizar, eu vou fazer a oração do Criador. Ó Criador, Criadora da vida, Senhor, Senhora de todos os mundos, mais uma vez manifesta aqui aos nossos olhos um símbolo do Teu poder magnânimo, as forças que manipulas no macrocosmo. Representamos aqui o nosso pequeno símbolo do Teu poder criador. Sabemos que Tu, nossa Mãe, gera a vida, o alimento, assim como nós, Teus filhos, fazemos com as nossas crianças, desde o homem até os animais, nossos irmãos menores. Senhora da vida, abra os nossos olhos para percebermos sempre a beleza das pequenas coisas que vemos na natureza e o quão é importante mantermos aqui a harmonia da obra que criastes. Atingimos o saber, mapeamos a vida, mas em nenhum momento esquecemos que tudo isso nos foi permitido por Tua infinita bondade. Caso contrário, nada disso seria possível. Também não esquecemos que o avanço deve ocorrer sempre em harmonia, jamais provocando destruição ou desarmonia. Permitir-nos, ó grande Mãe, ó Pai, ó Criador, que jamais nos escape da memória que o progresso deve trilhar o caminho do amor. Que a gente esteja conectado ao reino da luz, que a gente tenha isso dentro da gente, que a gente dê mais valor às coisas que a gente tem no nosso planeta, né? A água, a terra, aos animais, e que a gente saiba que tudo ali tem o seu propósito de estar, de crescimento, de evolução. Os minerais, vegetais, que a gente tenha amor por cada coisinha que existe no planeta Terra e que a gente tenha muito amor por nós mesmos, seres humanos, porque só assim que a gente consegue mudar a vibração do nosso planeta para a luz, para o crescimento. Que assim seja, que assim é e assim será. Que vocês tenham uma excelente noite. Muita, muita gratidão a todos que ficaram com a gente até o finalzinho. Que esse estudo tenha sido bom para você fazer um despertar que você precisa. E que você possa, nesse decorrer dessa semana, olhar muito para você. Tá bom? Fiquem com o Mestre Jesus. Fique com o Pai Criador. E que vocês possam ter uma excelente semana. Que assim seja. Gratidão, pessoal. Boa noite. Não se esqueçam lá, dá o seu like e curtir nosso canal. Se inscrevam lá, tá? Boa noite. Fiquem todos com Deus. Fiquem com Jesus. Boa noite. Tchau, tchau.